Então, né, gente? Nós estamos conversando sobre o livro de Gálatas, a carta de Paulo aos Gálatas. Nós já vimos uma introdução técnica que a gente fez nos últimos dias atrás aí. Vimos que Paulo defende o seu apostolado, a gente falou sobre isso. Entendemos que logo na abertura, nos 4 primeiros versículos, Paulo já explana a ideia do evangelho, a gente deu uma volta sobre isso, o que foi muito legal, o que é realmente muito, muito importante para a gente compreender melhor esse texto. Deixa eu ver aqui, uma coisa que eu quero fazer hoje aqui meio nova, vamos ver se eu consigo, acho que eu vou conseguir sim, que é o seguinte, eu vou jogar uns slides na tela aqui, que vai complicar minha vida, mas eu quero fazer isso para você poder acompanhar comigo melhor essa leitura. Então vamos lá para o versículo 6, aí está na tela para você, Gálatas 1, versículo 6 em diante. Está vendo que a gente está indo bem devagarzinho, né? Admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda tivesse procurado agradar a homens, não seria servo de Cristo. Muito bem, vamos voltar aqui e começar nosso papo. Bom, o que está acontecendo, gente? É que os crentes da Galácia, eles estão em pleno processo de abandono do evangelho que Paulo apresentou a eles. Eles estão, como a gente costuma dizer, virando a casaca. Sabe como é que é? Começaram, aprenderam, entenderam, mas na verdade se perderam naquilo que era a proposta de Paulo, o verdadeiro e genuíno evangelho, eles se perderam nele. E é isso que está acontecendo, uma ruptura muito séria, muito complicada. Os judaizantes, distorcendo o evangelho, questionaram o apostolado de Paulo e, na verdade, trouxeram valores que não existem, situações que não existem, e aplicaram isso e apresentaram isso ao pessoal lá da Galácia. Paulo está preocupado. Ele escreve de uma forma dura e objetiva para resolver essa questão. Ele está, na verdade, trazendo a manutenção do evangelho verdadeiro. É uma questão muito mais séria do que nós imaginamos. Ontem, se não me engano, li uma frase aqui do Timothy Keller dizendo o seguinte: o evangelho não é só o meio que nós entramos dentro do reino. O evangelho é o meio pelo qual nós vivemos adequadamente dentro do reino. E isso é importante nos lembrar. É importante que nós nos lembremos disso. Por quê? Porque às vezes nós achamos que o evangelho é só a porta de entrada do reino. E lá dentro, tudo bem. Quando eu estou convertido já, frequentando uma igreja, tudo bem. Não. Há uma grande necessidade de se preservar o evangelho, de se lutar por ele, porque é uma questão mesmo realmente de vida e morte. Vamos agora pensar o seguinte juntos aqui naquilo que Paulo apresenta. Paulo diz claramente que não existe qualquer alteração que possa ser feita no evangelho. Bom, para isso, a gente volta agora àquela tela lá para entendermos o que é que Paulo está falando. Olha só o que ele diz aqui, ó. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, heteros, grego, o qual não é outro, allos. Bom, eu vou até deixar essa tela no ar, porque eu preciso te explicar o que está acontecendo aqui. Paulo faz um jogo de palavras no grego. Existem duas palavras no grego
para a palavra que nós traduzimos ao português como outro. Isso. Não existe só um outro. No português, outro, e o outro é outro. Tudo é outro. No grego, não. Então vamos lá, porque isso é muito importante. Olha só, a primeira palavra é essa aí que está na tua tela. É a palavra héteros. A palavra héteros é outro de outra substância. Ele não é igual a mim. Outro completamente diferente. Outro que não repete a essência do primeiro. É um segundo completamente diferente. É outro. Então, outro, um ser humano e uma cadeira. É isso, é outro, completamente diferente. Um ser humano homem, um ser humano mulher. É da mesma situação. Aí vem a segunda palavra, que é essa, olha, allos. Você está entendendo o jogo de palavra de Paulo? Ele quer dizer que eles deixaram o evangelho e foram para outro, que não é o evangelho de Cristo. Uma melhor interpretação é essa daqui, ó, que aparece na NVI. Admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho que na realidade não é evangelho. Aqui fica mais claro para a gente. Porque quando a gente traduz do grego sem essa ferramenta de entendimento aqui, a gente fica um pouco confuso. Então, o que é que Paulo está dizendo aqui? Outro evangelho não existe. Outro evangelho é héteros evangelho, é de outra qualidade, de outra situação, não é compatível com o evangelho, portanto, não existe outro evangelho. Paulo está deixando claro, gente, que qualquer alteração no evangelho faz com que o evangelho deixe de ser evangelho. É isso que acontece. Eu até, respeitando o meu amigo que entrou agora dizendo que tem uma banda que é inspirada no resgate, mas isso aqui é um bom exemplo que até está anotado aqui nas minhas coisas, é uma banda cover, né? Uma banda cover, por mais legal que ela seja, é uma banda cover. A banda original é a banda original. E olha que tem bandas cover muito boas, né? E o que a gente aprende com isso? Que não há margem para alteração no Evangelho da Graça. Sabemos que Evangelho é o Evangelho da Graça. Será que sabemos? Aí a gente parte para essa pergunta. Será que a gente sabe o que é Evangelho? Porque o que a gente percebe nessa loucura de Brasil que a gente vive é que o crente evangélico me parece que não sabe o que é Evangelho. Porque mistura uma coisa com a outra. Pega situações de meritocracia e de cumprimento de regras e normas e aplica aquilo como um instrumento de salvação. Então é outro evangelho. Esse daí é outro. Esse aí não é o evangelho. Esse é outro. Então, Paulo, ele tem uma intransigência muito grande com relação a isso. E por que ele é tão intransigente com relação a isso? Porque olha só o que diz o versículo 6. Ao seguirem outro evangelho, os Gálatas estavam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou da graça, pela graça de Cristo. Ou seja, gente, eu sei que é duro ouvir isso, mas é a verdade. Seguir outro evangelho é não seguir a Cristo. Um evangelho que difere daquele que é apresentado pelas Escrituras. Ele não parte de Cristo, ele não é de Cristo, portanto, segui-lo não é seguir a Cristo. Olha só o que o pastor Hernandes Dias Lopes diz aí na tua tela. Os crentes da Galácia estavam abandonando não apenas o evangelho pregado por Paulo, mas também o Deus anunciado por Paulo. Portanto, por que isso é importante? Porque nós precisamos repensar a nossa avaliação
dentro do seguir e do viver o Evangelho de Cristo. Como é que eu tenho vivido o Evangelho de Cristo? Como é que eu tenho aprendido o Evangelho de Cristo? Repensar, portanto, o papel da teologia na nossa compreensão do Evangelho é fundamental. Porque a gente às vezes não para pensar o quanto a nossa doutrina ela é deformada. Quanto a nossa percepção sobre Jesus é equivocada. Quanto que crescer em conhecimento tem sido desprezado por tanta gente. A gente vai vivendo a vida, vai na igreja, o pastor fala o que quer, do jeito que quer. Liga a internet, liga a rádio, liga a TV. As mais absurdas situações são escancaradamente apresentadas a nós. E a gente, amém, tudo bem. Vamos prestar atenção, é o coração. Não, cuidado com isso. E quem tem que fugir disso? Somos nós. Quem tem que se preocupar com teologia? Somos nós, não é só o clero, não. Porque, na verdade, todos nós fazemos teologia. Toda interpretação do texto bíblico é teologia. O irmãozinho que diz lá em 2 Coríntios 3,6, a letra mata. E aí ele usa isso para não estudar, porque a letra mata. Absurdo falar isso, porque a situação completamente distinta que está sendo apresentada por Paulo lá está fazendo teologia. Aquele que diz, Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece, está fazendo o quê? Teologia. Por esse perigo é que nós precisamos realmente procurar o melhor possível aprender a estrutura, as escrituras e o evangelho, para que a gente realmente mantenha nosso trilho de fé, né, adequadamente dirigido em direção a Jesus Cristo. As nossas interpretações das escrituras frequentemente são equivocadas demais. Deixa eu colocar aqui uma citação do nosso querido, vou dizer, parece que a gente conhece a pessoa de tantos livros que a gente lê dela, né? O John Stott afirma assim: Paulo diz que a deserção dos Gálatas convertidos estava relacionada com a experiência e com a teologia. Ele não os acusa de desertarem do evangelho da graça com vistas a outro evangelho, mas de desertarem daquele que os chamara na graça. Em outras palavras, teologia e experiência, fé cristã e vida cristã andam juntas e não podem ser separadas. Afastar-se do evangelho da graça é afastar-se do Deus da graça. O que isso quer dizer, gente? Que eles continuariam tendo a sua igreja. Olha só, alguma coisa aconteceria na prática operacional da coisa? Não. Eles continuariam se reunindo, eles continuariam fazendo orações, lendo os textos do Velho Testamento, do Antigo Testamento, interpretando eles continuariam vivendo a religião, mas por se afastarem da graça, estariam vivendo uma religião mentirosa, porque longe do evangelho da graça, longe do Deus da graça. E aí Paulo é duro, porque olha só o que Paulo diz, aliás, ele é bem duro, né? Mas ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que receberam, que seja amaldiçoado. Que palavra forte! Que palavra forte! E onde que está o grande problema aqui? É que o que Paulo pregou é bem diferente do que os judaizantes pregaram. Você quer conferir comigo? Vamos aqui passar por vários textos bíblicos que mostram o que Paulo pregou, o que Paulo pensava sobre o evangelho. Olha só, Gálatas 2:16.
E, no entanto, sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Jesus Cristo, e não pela obediência à lei. E cremos em Cristo Jesus para que fôssemos declarados justos pela fé em Cristo, e não porque obedecemos à lei, pois ninguém é declarado justo diante de Deus pela obediência da lei. Mais um, Romanos 3, 21. Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele sem as exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção. Pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus, mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Jesus Cristo, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Tá bom? Não tem mais. Efésios 2:8. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus, não é uma recompensa pela prática de boas obras para que ninguém venha a se orgulhar. Você está entendendo o cerne da palavra de Paulo? Graça. E tem mais, Tito. Mas quando Deus, nosso Salvador, revelou sua bondade e seu amor, Ele nos salvou, não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa da sua misericórdia. Ele nos lavou para remover nossos pecados, nos fez nascer de novo e nos deu vida nova por meio do Espírito Santo. E assim a gente entende que o Evangelho é graça, recebido pela fé em Cristo Jesus. É isso, gente. Não há nada que eu faça que possa me fazer merecer o Evangelho de Cristo me alcançar. Nada, é graça de Deus. Agora, parece que aqueles judaizantes pensavam igual Paulo? Não! Os judaizantes pensavam algo diferente. Olha o que eles pensavam, Atos 15:1. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos. Opa, o quê? Se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Gente, isso é muito diferente. A pregação dos judaizantes, portanto, foi que o Evangelho de Cristo não era suficiente para a salvação. Era necessário um complemento através do cumprimento da lei mosaica, o que vai completamente em outra direção daquilo que Paulo pregou a eles e daquilo que nós sabemos ser o Evangelho de Jesus Cristo. Evangelho da graça é boas novas de um Deus cheio de graça com pecadores indignos. Na graça, Ele deu seu Filho para morrer por nós. Na graça, Ele nos justifica quando cremos. Nada é por nosso esforço. Tudo na salvação é devido à sua graça. Gente, eu preciso parar aqui. Amanhã a gente vai continuar essa conversa. Mas vocês perceberam a distância? Eu espero que você tenha percebido a distância. Ah, mas eles só pediram para eles circuncidarem. Eles só pediram para eles guardarem as festas. Não, há muito mais do que isso. Não é o só pediram. É muito mais profundo que isso. É muito mais sério que isso. É um distanciamento gigante. O que os judaizantes pensam ser evangelho e o que Paulo pensa ser evangelho. Isso precisa bater na cabeça da gente todo dia. Porque a gente vive o evangelho todo dia. Qual evangelho a gente vive? O da graça ou do mérito? Coisa pra gente pensar, né, gente? Coisa pra gente pensar.